A esperança que alimenta é a mesma esperança que aprisiona. Tem um provérbios que eu gosto muito, no capítulo 13, versículo 12, que testifica-se que a esperança tardia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é remédio para os ossos. E quantas vezes nós deixamos que os nossos corações venham se iludir, nutrindo com falsas esperanças? Por isso é que eu disse que a esperança que alimenta é a mesma que aprisiona. Bem-aventurado aquele que deixa se aprisionar, porque todo homem tem que ter uma razão para viver. Assim como eu tenho a minha, assim como todos nós temos a nossa motivação, a nossa esperança. Umas se concretizam, outras não se concretizam. Eu mesmo quantas vezes não passei por frustração ou frustrações. Aí nesta manhã de oração, eu estava refletindo de coisas que eu esperava que viriam acontecer, que hoje são como uns livros, como um livro velho numa prateleira, esquecido, preterido, com perdão da redundância. Por isso é que eu digo que a esperança que alimenta é a mesma que aprisiona. Uma vez passando pelo crivo da decepção, da desilusão, eu sei que doeu muito certas questões que me decepcionaram. Pessoas que eu acreditava, que depositava minha esperança, minha fé, mas que de repente me frustraram. Hoje são pessoas como outra qualquer. São pessoas que fazem parte apenas da história que se passou. Pessoas que me prometeram coisas que não cumpriram. Pessoas que me deram esperanças que não se realizaram. O problema maior foi quando eu tornei-me escravo dessas promessas que não se cumpriram, acreditando que elas viriam se cumprir. Deitava e me levantava com essa perspectiva, cheio de expectativa. Mas quando vi esses sonhos se despedaçarem, se desvanecerem, como foi cruel. Mas existe o lado bom disso. Afinal de contas, depois que esta esperança se frustrou, eu tornei-me livre para seguir meu caminho, sem depender de uma falsa e tola esperança. Então, como fazer? Não devemos ter esperança? Eu não devo mais esperar algo de bom? Tem um, tem um versículo de um salmo tão falado, tão enfatizado, Salmo 37, que testifica: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. E também esse provérbio no capítulo 13, versículo 12, que diz que a esperança tardia faz adoecer o coração. Nós devemos sim acreditar, ter esperança. Porém, nesse mesmo provérbio, segunda parte, diz: o desejo cumprido é remédio para os ossos. Quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos a esse Deus maravilhoso,
Então nossa esperança passa a ter uma outra realidade, uma outra razão de ser. E quando elas se frustram, porque muito, apesar de ter entregado o meu caminho a esse Deus maravilhoso, confiado nele do fundo do meu coração, por ser humano e ainda muito verde, meio autossuficiente e obstinado, acreditava em algo que Deus não havia prometido. Mas cismei que era Deus e coloquei-lhe no bojo das minhas promessas. Porém, todavia, a sua misericórdia foi tão grande que ele me deu capacidade para suportar esses percalços, essas dores que me vieram. E eu aprendi uma lição tão grande, que primeiramente confiar em Deus sobre todas as coisas. É um outro versículo que nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, em que testifica-se o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando hoje, por exemplo, eu continuo tendo minhas esperanças, mas nelas e delas eu não sou mais prisioneiro. E ainda que seja prisioneiro, as chaves não estão comigo. As chaves estão com aquele que é a raiz de Davi, que é o Senhor Jesus. Ele, segundo testifica-se no livro de Apocalipse, me parece que é o capítulo 3, ele tem as chaves de Davi. Eles têm a chave da morte e do inferno. A porta que ele abre ninguém pode fechar. Ele falou isso à igreja de Filadélfia. Ele diz: eis que tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém pode fechar. A porta que eu fecho ninguém pode abrir. Então, a partir do instante em que nós colocamos todas as nossas esperanças nas mãos deste Deus maravilhoso, esse doce Deus das mãos viradas, é até um trocadilho. Quando estamos seguros nas mãos desse doce Deus das mãos furadas, aí sim, nós podemos alimentar a nossa fé na esperança, não que Ele vá realizá-la. Porque também existe um outro versículo no capítulo 38 do livro de Romanos, que testifica-se o seguinte: visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu decreto. E o incrível é que nós usamos muito esse versículo para falar que se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo virá bem. Mas se nós discorrermos por todo o restante desse capítulo, ele faz uma palavra tão profunda. Ele diz: olha, quem nos separará do amor de Deus? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? É tão profundo. E olha que todas as coisas cooperam para o bem daqueles, quando disse, por exemplo, que estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem mesmo profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, tenha esperança sim, alimente essa esperança, mas alimente primeiro em Cristo Jesus. Porque quando eu vi os meus planos se frustrarem, as decepções chegarem, eu simplesmente tive alguém para quem recorrer, para me amparar, ainda que eu estivesse errado por ter tomado decisões que não eram de acordo com a vontade deste Deus maravilhoso. Mas ainda assim a sua misericórdia chegou até a mim, limpando as minhas feridas, cuidando das minhas dores e das minhas frustrações, e me deu novas esperanças. Mas entre todas, a maior, já que eu estou falando de crescimento, de amadurecimento, este mesmo Paulo escreve aos Filipenses algo tão profundo, quando disse no capítulo 3 do livro de Filipenses: olha, quanto a mim, julgo que não tenha alcançado que seja perfeito, mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, buscando as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Deus e em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus tem que ser a esperança, porque aí jamais seremos frustrados. E se porventura deixarmos levar por qualquer tipo de engano, é bom que reportemos algo que está escrito no Antigo Testamento, no capítulo 17 de Jeremias, em que diz que enganoso é o coração, extremamente corrupto, mas Deus esquadrinha os nossos corações. E quando nós estamos alicerçados e confiados, não na força do nosso braço, como está escrito neste capítulo, mas na força deste Deus maravilhoso,
Nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro. As nossas raízes se estendem pelas águas, nossas folhas ficam verdes e durante o tempo certo darão os teus frutos. Nós podemos também ser como aquele maldito que confia no seu próprio braço, na sua própria força, e passamos a ser uma árvore plantada no deserto. Depende de nós, das nossas escolhas. Eu escolhi sonhar sim, desde que Deus seja o centro deste sonho, fomentando a minha esperança. Porque se ela não se concretizar, eu estarei com Ele para sempre na glória. Amém.